Olá, boa noite, tudo bem? Como é que você está? A gente está aqui com mais uma edição de Perfil e Panorama. Aí a gente começando o nosso querido mês de julho, o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, né? Então a gente pretende aqui fazer um apanhado, falar um pouquinho, né, dessa pauta, desse tema, que muito nos orgulha e muito nos engrandece e que a gente precisa discutir, a gente precisa falar e a gente precisa saber mais para se posicionar e a gente precisa saber por que aqui estamos, né? Chegamos até aqui, nessa mistura de gerações, né? Eu fico muito feliz, falava hoje, nesta tarde, com a minha entrevistada, que é muito importante a gente navegar nesses dois universos. A gente que vem aí do século passado para esse século novo, né? Com essa juventude preta, negra, e discutindo várias pautas e nos ensinando muito. A gente precisa beber dessa fonte. Eu acredito que a gente tenha muito a ensinar, mas tenha também muito a aprender com eles, principalmente com eles, para nós podermos nos posicionar, para a gente falar de respeito, para a gente falar de direito, para a gente poder falar de conquista. E por coincidência ou não, ou por simplesmente pautar, porque eu gosto muito dela, eu estou conversando, então, nesta noite, com a Rose Soares, que está pré-candidata a vereadora em Barueri pelo PSOL, ou é PSOL que eles falam, acho bem bonito, é pelo PSOL, né? Ela que é co-deputada estadual pelo Movimento Pretas. Ela vai ensinar muito para a gente, vai falar muito aqui nesse perfil. Rose, ela que está aqui no Jardim Belval, que é uma figura que fez um barulho tremendo na eleição passada também, com um grupo de mulheres, também ela vai falar um pouquinho sobre isso. Que bom que você está aqui, minha querida. Fico muito feliz de te receber, de te entrevistar. Você me representa, você é uma garota muito nova e você com tanta vontade e crescendo sempre. Fico muito feliz por você. Ai, Adélia, eu nem tenho como agradecer. Agradecer o convite, agradecer esse espaço que tem sido tão democrático e tão importante nessa cidade. Verdade. É bom a gente salientar isso, porque a gente vive uma época de disputas, Exato. que às vezes a gente se perde no meio desses discursos e a gente não consegue valorizar o que há de bom. Então, parabéns primeiro para a TV Barueri por oferecer esse espaço democrático. Eu estou muito feliz de estar aqui e na sua companhia, né, minha amiga? Eu que fico feliz. Rose, então a gente tem aqui o Perfil e Panorama. Nesse primeiro bloco, eu quero que você mostre para os nossos internautas, mostre para o pessoal de Barueri, porque, na verdade, a gente, como pré-candidata, a gente não está fazendo campanha. Sim. A gente, na verdade, está apresentando os nossos colegas, porque o que a gente quer saber? O que está rolando dentro de Barueri? Quem é que está se despontando? O que as pessoas estão querendo fazer? O que elas estão pretendendo? Aí, para a gente depois partir para um panorama, que é no segundo bloco, também para a gente saber do que aquelas pessoas que estão do outro lado, né, que são aquelas pessoas que vão fazer as escolhas, estão pensando, também tem uma grande contribuição para trazer. E a TV Barueri.live, que está aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, você curte, você compartilha e ajuda a gente a fazer um canal diferente, um canal cada vez melhor, não só de entretenimento, mas de informação e informação de verdade para toda a nossa querida Barueri. E para começar o perfil, Rose Soares, por que você está pré-candidata a vereadora em Barueri? Segunda vez, mas agora você sozinha, solo. Isso. Bom, existe aí todo um caminho, né, que foi traçado, Adélia. Eu sou funcionária pública aqui em Barueri, trabalho na educação, né, trabalho com crianças em creche. E quando eu entrei na maternal, eu me apaixonei pela educação, porque a educação com crianças pequenininhas é realmente apaixonante. É trabalhoso, é difícil, mas é algo que me trouxe muita paixão pela educação. A partir dali, eu me tornei conselheira tutelar. No ano de 2011, eu fui eleita conselheira tutelar na cidade pela primeira vez, e onde eu estive por 8 anos. Opa! Eu fui conselheira tutelar aqui em Barueri até 2020. E foi no Conselho Tutelar, Adélia, que eu entendi a importância da política pública na vida das pessoas. Tá. E aí a importância também de como avaliar o desgaste e as consequências da ausência da política pública na vida das pessoas. E ali eu senti realmente que havia a necessidade de um chamado mesmo, me senti imbuída dessa motivação de colocar o meu nome para uma disputa política, para ajudar na construção de políticas públicas que eu ainda não via concretizadas aqui na minha cidade. Nossa, que bacana. E eu acho legal que você, num primeiro momento, você é muito ousada, né? Você me inspira ou eu me vejo em você. Não sei ainda bem como que é esse negócio.
negócio. Essa sua ousadia, quando você reúne aquele grupo de mulheres e vocês fazem, então, aquele movimento, né, Unidas por Barueri, que... Juntas. Eu troco tudo, é juntas, é pelas, juntas. Agora é Juntas por Barueri. Isso. E foi naquele momento que hoje não é mais. Sim. Né? Conta um pouquinho de como foi essa experiência de fazer juntas e de se desjuntar. Então, na verdade, a gente não se desjuntou. Tá. O Juntas por Barueri, ele tomou uma nova forma. Assim como o Movimento Pretas, que é o atual mandato que eu estou de deputada estadual, co-deputada estadual, o movimento aqui em Barueri, que é o Juntas por Barueri, ele se tornou mais do que um coletivo, ele se tornou um ajuntamento de muitas mulheres, né? Nós somos várias, e essas mulheres não estão mais ligadas internamente para estar participando do mandato como co-vereadoras, não, elas estão contribuindo em outro toda momento a ação. agora, né? Um outro momento. Inclusive, uma das que estavam com a gente vai vir candidata a prefeita. Olha aí. Né? Então, a Sabrina Nabuco, que era parte do Juntas por Barueri, se tornou candidata a prefeita. Então, a gente está concorrendo com o Juntas por Barueri em várias frentes dentro do município. Então, vocês não estão desjuntas, né? elas continuam juntas, Sim. mas cada uma hoje fazendo um trabalho Então, a gente só. tem meninas do Juntas por Barueri trabalhando em São Paulo, a gente tem as meninas do Juntas por Barueri na comunicação das pretas, a gente tem meninas do Juntas por Barueri trabalhando na assessoria jurídica do Juntas por Barueri, e o Juntas por Barueri sofre essa transformação para ganhar mais espaço dentro do espaço político de Barueri. Isso é crescimento, né? Sim. Eu acho que você crescendo. E hoje a Rose ela está co-deputada estadual, né? Então ela exerce um mandato, né? E como que é isso? Gente, é muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, é muito potente, porque essa visão que a Mônica Seixas, que é a deputada estadual, né, e, aliás, é a terceira mulher preta a ser eleita na Alesp, em todos esses anos. Né? Todos esses anos? Todos esses anos ela foi a terceira mulher eleita e reeleita na Alesp. Então, é um marco histórico estar no mandato da Mônica Seixas, aprendendo diariamente lá como é que funciona toda essa estrutura de um mandato, como é que é a ação política na prática. E isso, com certeza, me trouxe um ganho muito grande para... Vai contribuir muito. Vai contribuir agora para o que a gente espera, se esse mandato chegar, com a graça de Deus, né? Para a gente poder colocar em prática tudo que a gente aprendeu em todo esse tempo lá na Alesp. Nossa, que bacana. Porque, então, quer dizer, você, como co-deputada, você tem essa mesma participação como deputada. Você, como que é? Você tem um cargo dentro da Alesp? Sim. Como que é essa função? Sim. Nós temos um cargo dentro da Alesp, né? É importante dizer que os mandatos coletivos eles não foram, né, regulamentados pelo TRE. Então, de fato, não existe a função co-deputada. Né? Então, não existe um cargo como co-deputada. Esse cargo ele veio de forma honrosa através da deputada, né, pela confiança que ela tem no nosso trabalho, e para que a gente pudesse fazer o que a gente sempre fez nos mandatos do PSOL. Sempre são mandatos coletivos. Sempre são mandatos guarda-chuvas. Vocês são uma assessoras. Isso, exato. E que promovem outros movimentos dentro do partido. Então, aí a gente faz esse trabalho. Como co-deputada estadual, eu consegui direcionar emendas aqui para Barueri. Inclusive, a gente direcionou uma emenda para a saúde de R$1 milhão para poder ser investido na saúde pública de pessoas LGBTQIA+, na nossa cidade. Isso é bárbaro, isso é tremendo. Mais uma pauta também extremamente forte, né, que a gente precisa discutir, da população LGBTQIA+. Eu queria saber mais detalhadamente de você, Rose, essa contribuição, você que tem participado, então, dessa política de formação, né, de lideranças de forma conjunta, coletivas, unidas, pelas, né? E essa contribuição, você hoje então você vem de uma forma solo, está aí se propondo, você está pré-candidata, se propondo a um pleito, mas agora de uma forma só, né? Eu queria saber assim, como isso contribui, né? Toda essa forma coletiva que você veio trabalhando, né, que você pode trazer para o legislativo barueriense, de que forma
toda essa sua mexida, esse seu envolvimento, né, com várias pautas sociais, não só dentro de Barueri, mas como no estado de São Paulo. Sim. Como que isso pode contribuir, você sendo futuramente aí uma vereadora na nossa cidade? Eu acredito muito, Adélia, que esse movimento que a gente fez, ele é muito oportuno, porque as candidaturas coletivas se tornaram meio que febre em São Paulo. Sim. E na última eleição, de mais de 15 candidaturas que saíram para a deputada estadual, somente 2 se elegeram, que foram a nossa candidatura, né, Movimento Pretas, e a bancada feminista em São Paulo. Então, a gente vê também que quanto mais candidaturas coletivas saem, existe sim um certo desgaste, né, do modelo, e existe também uma desconfiança, parece que do eleitorado, né? Tem. Então, aí a gente faz esse movimento de me trazer agora nessa candidatura solo, mas o Juntas por Barueri continua sendo o coletivo que coordena as nossas ações. Então, conversam, discutem, pautam temas e assuntos. E elas estarão no gabinete comigo, serão as assessoras. Da mesma forma. Entendi. Mas eu acho que vocês deram uma movimentada bem boa. E eu acho que essa ideia de coletivo saiu em outros municípios. Eu acho que Osasco conseguiu fazer. Nós temos um mandato Osasco, lá. Carapicuíba, né? Osasco se elegeu, que é o Acho Voz. Isso, eles conseguiram se eleger. Nós, aqui em Barueri, não teve, mas eu acho que deu uma impulsionada, deu um gás novo. Deu. Porque esse movimento coletivo também é formado por jovens, o que mais uma vez eu digo, né? Jovens e diversos, né? Então, eu acho isso muito importante. Traz um gás novo, traz uma nova ideia para a política. Pesa ser mulher diante do eleitor barueriense? Quando você sai, hoje você é pré-candidata, você já foi candidata, ser mulher pesa, e ser mulher com tantos outras pautas que você agrega no dia a dia, como negra, periférica, assalariada, mãe, sozinha, né? Como é que é isso aí? É bastante desafiador. É bastante desafiador, Adélia, porque as mulheres na política, e principalmente aqui em Barueri, né, a gente precisa retomar historicamente, a presença das mulheres na Câmara de Barueri sempre foi bastante escassa. Né? Até 2020, apenas 6 mulheres haviam sido eleitas em toda a história legislativa de Barueri. E aí o que isso denotava? Que mulheres não se sentiam encorajadas a colocar o seu nome na disputa, e as que estavam lá não conseguiam, de fato, chegar, né, por algum motivo. Sim. E o principal motivo é que os partidos ainda são comandados, em sua maioria, por homens. Né? Existia uma resistência da presença feminina dentro desses espaços. Estava até me lembrando que Benedita da Silva, né, um baita exemplo para nós todos, falou que, quando ela chegou a primeira vez no Congresso brasileiro, que ela pisou lá como deputada constituinte, ainda, né? Não tinha nem banheiro para mulher naquele lugar. Não tinha. Olha isso. Eu acho que banheiro... Eles fizeram uma reforma naquele prédio. Eu ouvi essa história há pouco tempo. Eu não acreditei. Não dá para acreditar. Né, que uma obra daquela não contemplava sequer a presença da mulher no espaço de representatividade. Exatamente. Ela, como visitante, teria o banheiro feminino, mas como uma representante, não teria. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas não eram bem-vindas naquele espaço. Ninguém pensou aquele espaço para elas. Da mesma forma, em Barueri, a gente ainda entende que esse espaço não foi pensado para a gente. Sim. Mas, com o passar do tempo, e a partir da eleição de 2020, onde eu consegui ser a segunda mulher mais votada da cidade, foi muito legal. Né, onde nós tivemos 4 mulheres eleitas em um só pleito, que também é histórico para Barueri. Histórico. Né? Não havia acontecido antes. A gente toma um outro patamar de olhar para a mulher como peça fundamental para que a democracia aconteça de fato. Então, a gente está acreditando que esse ano a gente consiga eleger ainda mais mulheres. São 21 vereadores. Para eu ficar satisfeita, a gente tinha que ter metade ali das mulheres. Também. Pelo menos umas 10. Como é 21, eu queria ficar com 11. Porque eu sou maioria. Exatamente. Já somos maioria na sociedade. Exatamente, né? Exato. Já somos maioria na sociedade, mas a gente ainda se vê muito Isso relegada. chama equidade. Equidade. A gente não queria nada demais, nada demais. Só equidade. E aí a gente, em busca dessa equidade, tem incentivado mulheres, né? Por isso que a gente fala que a educação política
social é muito importante, que é um trabalho que o Juntas por Barueri faz, que é reunir mulheres para falar sobre os seus direitos, que é reunir as mulheres para falar sobre maternidade, que é reunir as mulheres para falar sobre prevenção à violência doméstica, para que elas saibam a quem recorrer, para que elas conheçam os serviços que a cidade tem. A gente vai fazendo esse trabalho, que é de formiguinha, reunindo de poucas em vários lugares, mas para falar para essas mulheres que elas têm um espaço, né, em Barueri, que elas têm lugares em que elas podem ser ouvidas e que elas têm direito. Sim, né? exatamente. E aí fala para essas mulheres, vocês têm o direito de serem representadas, né, e muito bem representadas também na Câmara Municipal. Exatamente. Porque é só assim, Adélia, que a gente vai conseguir fazer com que as pautas, né, que movimentam a vida das mulheres, né, e quais são essas pautas? Gente, tudo relacionado à vida da criança e do adolescente vai estar ligado às necessidades e interesses dessa mulher. O cuidado com os idosos vai estar relacionado com a mulher. As mulheres estão na base do cuidado e da educação diária de toda a nossa sociedade. Sempre cobra a responsabilidade dela. Exato. Quem que é responsável é a mãe. A mãe. Né? Todo mundo procura essa mãe. Eles falam assim, o seu pai veio porque a sua mãe não pode vir? Não é assim que eles falam na escola? Até questionam a presença paterna, quando, na verdade, ela deveria ser natural. Natural. Né? Quando o coitado, ele chega lá todo querendo mandar um responsável do meu filho vir aqui. Não, mas a mãe não pode vir? É delegado a responsabilidade do filho sobre a mãe. Né? É uma sobrecarga. É uma sobrecarga. Então, a gente vem, ao longo do tempo, também tentando modificar essa visão social sobre a sobrecarga feminina. E dizendo para essas mulheres que elas precisam conversar com seus companheiros para dividir isso, sabe? Sim. Porque é o que é justo, na verdade. Então, é dividir o cuidado com os filhos, é dividir o cuidado com a casa, é dividir as finanças, é dividir tudo, porque assim a gente consegue, de fato, uma sociedade mais justa, mais igualitária e melhor para se viver para todos. Sim. Porque senão a mulher também adoece, né? Ela se sente relegada, ela não consegue participar da vida política. Exatamente. Né? Por quê? Porque um homem que está na política, ele tem uma mulher que está lá cuidando dos filhos dele, está cuidando da casa dele, a roupa dele está sempre passada. Ele chega em casa, janta e vai para a reunião política. Exatamente. Já nós não. Não. Nós temos que preparar o jantar, temos que cuidar da casa, temos que ver as necessidades dos nossos filhos. Deixar todo mundo bem. Bem, para poder depois dedicar esse tempo. Então, é bem desafiador e eu entendo que muitas mulheres se sintam com medo de enfrentar, porque também existe isso, exatamente. Né? O enfrentamento dentro do ambiente político. Não posso dizer para vocês que é algo salutar. Era isso que eu quero saber, né? A sua dificuldade, né? Não é que é dificuldade. Porque na vida, a arte, a gente precisa saber lidar com as situações. Com certeza. Né? E tem coisas que são mais difíceis de lidar. Né? A política, ela não é masculina, ela é masculinizada. Né? Ela é feita para homens. Né? Então, e o mundo hoje é muito outro. Né? É cobrado, o que a gente falou, é cobrado a responsabilidade das mulheres. A mulher não é mais aquela que se fazia um acordo, então você fica em casa e eu vou. Não, ela vai junto. Né? Então, eu acredito que você tenha tido muitos enfrentamentos. Né? E deva continuar tendo. Eu acredito que homens também tenham. Né? Dentro da nossa sociedade existem escalas de valores e permeiam, sabe? Você passa pelo financeiro, a questão de gênero, né? A questão de idade, hoje que a gente está falando muito em etarismo. Né? Então, muito a aparência física. Né? A gente é linda. A gente é linda, né? Mas teve um tempo que nós não éramos lindas. Por mais linda, porque nós não mudamos. Por mais que a gente fôssemos lindas. Né? Então, qual é esse enfrentamento? Qual é o maior enfrentamento que eu acho que você deve ter passado, num pleito passado, que você... lógico que você aprendeu a lidar, mas você sabe que ele existe. Eu acho que subestimam demais a nossa inteligência, sabe? Subestimam a nossa capacidade de estar naquele lugar, sempre nos colocando num lugar de dúvida, sempre tentando silenciar. Então, a mulher, quando ela chega nesse espaço, não basta ela chegar, ela vai sempre estar lutando pela permanência dela nesse espaço. Né? Sim. Nós temos visto mandatos que têm sofrido perseguições diversas. A Mônica Seixas, mesmo do nosso mandato Movimento Preto, acabou de ganhar um processo em São Paulo, porque o deputado estadual, na época, que falou para ela que ia colocar um cabresto nela, foi condenado, vai ter que pagar uma indenização. Uma importante vitória que fala sobre a luta das mulheres para que não sejam silenciadas depois de eleitas também. Sim. Então, se eleger é um grande desafio, mas se manter eleita, estar naquele espaço,
sempre garantindo o seu direito à fala, é um enorme desafio e é muito difícil, é bastante complicado. Então, passar por esse crivo, assim, sabe, por essa coisa assim de estar pré-candidato, depois de estar candidato, requer muito jogo de cintura, muita habilidade, sim, né? Porque senão você não vai. Isso. E a gente desiste. Como a sua família lida com essa sua vontade de trabalhar para as pessoas, Rose? A Rose tem 2 filhos lindos. O pai dela foi um colega de trabalho muito querido, né? Romário. Seu Romário teve com a gente na prefeitura uma vida. E ele faleceu acho que mesmo na época da minha mãe, 2 anos, né? Isso. 2 anos. Eu acho que ele foi um pouquinho antes. Minha mãe foi em outubro de 2022. E seu pai... O pai foi uma semana antes das eleições em 2022. Então, olha, eu sabia que minha mãe foi 12 de outubro. Minha mãe... Antes. Ele e seu pai no finalzinho do mês. Nem chegou a ver a gente se eleger, infelizmente. Infelizmente. Mas um querido, viu? Também uma pessoa porque eu tenho muito carinho. E ela tem 2 filhos lindos. E eu acredito que foi muito importante esse teu trabalho para ele poder ter tido essa oportunidade de ver. Sim. Então, quando a gente fala de família, você, o seu Love, os seus filhos, a sua família, os seus irmãos, como é que eles veem, como é que eles lidam com essa coisa de você lutar para as pessoas e ver o quanto que você apanha, né? Você apanha muito. Eles veem com orgulho, com satisfação. É claro que quando a gente se torna uma pessoa pública, a gente acaba expondo a nossa família também. Sim. A gente expõe os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, a pessoa que namora, enfim, o esposo, a mulher. Mas, assim, é muito gratificante ter o apoio deles, sabe? Sim. Mesmo que de forma velada, mesmo que não seja algo militante, né? Como Exato. Eu sou. Porque, assim, são pessoas diversas, né? Então, cada um tem a sua forma de pensar a política também, e eu respeito muito isso, e eles respeitam muito isso em mim também, né? Mas eles me apoiam, eles estão ao meu lado, né? Os meus filhos, então, sempre garantindo essa... Eu sempre falo, né? A gente nunca vai fazer as coisas, Adélia, a gente fica se dividindo, nunca vai ser perfeito, a gente não vai ter uma atuação perfeita como mãe, como política, né? Como professora, não vai. Não dá para ser engessada. E a gente não pode ficar se apegando a essa questão da perfeição. Então, muitas das vezes é óbvio que eu vou faltar para eles, eu queria estar mais tempo com eles, mas estou dedicando esse meu tempo à política e eles compreendem isso, me ajudam, me incentivam. Que é o seu momento, né? Exatamente. E você tem que acabar fazendo bem esse bem bolado. Legislar não é fácil. Se vier a ser uma vereadora em Barueri, o que você quer? Que você fala assim, esse é o meu sonho, eu estando dentro de uma cadeira em Barueri, e é isso que eu quero fazer. Nossa, eu quero muitas coisas. Mas tem uma coisinha que te cutuca. Eu quero muitas coisas, mas eu quero muito fortalecer a cultura negra na cidade. A gente tem um projeto tão carente, né, Rô? Que Barueri é solo preto e indígena. Né? Para quem não sabe, Barueri é um lugar que era... A aldeia de Barueri, que é histórica, né? Então, nós tínhamos aqui uma população originária indígena, que foi massacrada para a gente poder construir tudo que a gente tem aqui hoje. Né? Então, nós temos a Rota dos Bandeirantes, né? A Rota dos Bandeirantes, que eles foram passando e foram dizimando. Foram dizimando, né? Então, assim, a gente tem essa muito forte com a gente. A defesa da vida das mulheres. Sim. Tá? O resgate da cultura negra e indígena na cidade. Com certeza, o meu legado enquanto conselheira tutelar, que é a defesa de criança e adolescente, o direito da criança e do adolescente, tem algo que me incomoda bastante aqui na cidade, Adélia, por exemplo, que os conselhos tutelares, eles são órgãos que eles são permanentes na cidade, mas eles ainda não têm uma sede permanente. Então, assim, os conselhos tutelares hoje estão alocados em casas alugadas. E esses locais, muitas das vezes, não têm acessibilidade correta, não passa uma cadeira de roda, pessoa que tem dificuldade para caminhar, né, mobilidade reduzida, não consegue acessar as salas de atendimento superiores. Então, o meu sonho é que a gente consiga fazer um projeto e propor para que o prefeito possa construir sedes desses conselhos tutelares, que são órgãos importantíssimos na defesa da criança e do adolescente, dos direitos da criança e do adolescente, para que eles consigam fazer um trabalho de excelência. Exatamente. Hoje nós temos 2 conselhos. 2 conselhos. E a gente precisa de mais um, porque a cidade já passou de 300 mil habitantes. Segundo a regulamentação do CONANDA, a demanda é grande. A cada 100 mil habitantes, o ideal é que tenha um conselho tutelar. A demanda é imensa. E é fortalecer esses agentes. Porque, como eu estive lá 8 anos, eu sei o que a gente passa ali, né? E a gente estava fazendo, há bem pouco tempo, uma discussão a respeito do PL 1904, né, que era o PL, projeto de lei 1904 da Câmara Federal a respeito
a gente chama até de PL do estupro, que é um PL que, na verdade, prevê uma pena maior para a menina que engravida do estuprador do que para o próprio estuprador. E aí a gente faz todos esses apontamentos sobre a necessidade de termos pessoas capacitadas para esse enfrentamento, para a defesa de criança e adolescente. E eu vi muito, Adélia. Porque o assunto não é só delicado, ele é extremamente grave, né? E necessário de se falar. Não dá para pôr panos quentes. Não dá para popar. Porque só em 2023 nós tivemos 12 mil crianças entre 8 e 14 anos que foram mães no Brasil, que tiveram filhos. E se a lei hoje diz que abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável, todas essas 12 mil crianças... essas meninas engravidam nem sabem que são grávidas. Não, exatamente. Por isso precisa ser considerado. Por isso é a questão da negativa e da gente bater forte contra esse PL. Porque esse PL diz que se passar de 22 semanas, elas perdem o direito ao aborto e elas se tornam criminosas. E eles querem dar 20 anos de cadeia para uma criança. Então, assim, a gente está fazendo esse apelo para a gente não permitir que o Brasil retroceda, porque o direito ao aborto legal já é algo garantido desde 1940. E a gente precisa não deixar que se dê um passo para trás, mas a gente continue avançando na defesa de direitos de crianças e adolescentes. Te falei, essa é a Rose Soares, co-deputada, e está aí pré-candidata a vereadora pelo PSOL. Pelo PSOL, tem que falar, é PSOL que tem que falar, Eu falo PSOL. PSOL, pelo PSOL. Aqui na cidade de Barueri. Perfil e panorama. Esse é o perfil de Rose Soares. Eu vou chamar os nossos comerciais e a gente volta com panorama. E aí, uma coisa muito legal, bem interativo, para a Rose estar aí também interagindo com você. Tá bom? É com você, técnica, o nosso comercial. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Perfil e panorama, tvbarueri.live. Você curte, você compartilha, Instagram, Facebook, no YouTube. Isso é muito importante para a gente. Perfil e panorama trazendo aqui os nossos
pré-candidatos da cidade de Barueri, para conversar e bater um papinho com a gente, você conhecer um pouquinho dessas histórias. E a gente agora passa a conhecer um pouquinho do que você, que está aí do outro lado da telinha, quer falar para a gente. Nessa edição, o Perfil e Panorama, ele está falando sobre mulheres negras. Né? Rose está aqui ao meu lado, nós formando essa dupla, representando Barueri, eu acredito que muito bem, né? Sobre o Julho das Pretas. Todos os anos traz temas importantes e necessários relacionados à superação das desigualdades de gênero e raça, colocando a pauta e a agenda política das mulheres negras em evidência. Organizado pelas Mulheres Negras Brasileiras, Rede de Mulheres Negras do Nordeste e Rede Fulanasmi. É isso? Dessa maneira que fala? Negras da Amazônia Brasileira e em Curitiba o Coletivo de Mulheres, Movimento Feminista Negra. Em 2024, acontece a 12ª edição do Julho das Pretas, que traz como tema Mulheres Negras em Marcha por Reparação e Bem Viver, apontando para a organização do movimento de mulheres negras rumo à Marcha de Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, que pretende levar 1 milhão de mulheres negras para marcharem em Brasília no ano de 2025. No bloco, então, anterior, como eu te falei, você conheceu um perfil da Rose. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais o que essas mulheres negras de Barueri e de outras localidades aqui no nosso redor pensa, fala por ser, por estar e por observar nós, você e tantas outras mulheres negras que nos norteiam. Sobe aí, técnica. Tenho muito orgulho de ser negra. Só diminuiremos o racismo quando ser negro for algo normal. Desejo a todas as mulheres de Barueri que venceremos mais uma batalha. E temos muitas esperanças de algo normal. O negro ser visto como uma pessoa normal. Agradecemos desde já. Sou negra de raiz, não me julgue pela cor. Negros, temos jornalistas, temos pessoas ocupando cargos que nunca foram ocupados. E por quê? Porque sabiam que podiam ter diferencial. Hoje, quantos médicos você vê? Hoje tem médicos, tem enfermeiras, tem professores, tem advogados, tem juízes. Nós temos muitas pessoas que são negros e estão ocupando uma posição que antes não era vista aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente sempre vê. Tem um negro, tem um professor, tem um ator, a gente vê, e no nosso país não tinha. Então, hoje, que nem eu vejo que nem os grandes, que nem Milton Nascimento, tem artistas que, tipo assim, são reconhecidos e que antes nunca ninguém ouviu falar deles. E hoje passa celebrando, homenageando, e aí ó, aquilo que estava escondido começou a sair para fora. É como que se fosse uma espinha que você espreme. E aí vai mostrando os grandes artistas, os grandes poetas, os líderes, entendeu? Dentro do nosso país. Mas por quê? Porque se foi dada uma oportunidade e ele saiu daquele cantinho onde ele era o coitadinho, onde ele era negro, onde ele era pretinha, sabe? Cabelo duro. Meu cabelo é duro mesmo. Eu amo meu cabelo. Então, tipo assim, tô tranquila, tô feliz. Tenho uma posição boa também de trabalho. Mas por quê? Porque eu corri atrás. Porque eu não fiquei triste no primeiro momento que falaram qualquer coisa que me desagradasse. Eu simplesmente sou capaz, levantei e vou. E aonde eu puder chegar, eu vou chegar. E isso é maravilhoso. Fico muito feliz, porque é necessário que nós possamos crescer e não se deixar se abater por palavras, ou porque falou aquilo, ou porque deixou de falar aquilo. As pessoas podem falar o que quer. Eu tenho o direito de andar, eu tenho o direito de ter as minhas conquistas. E ninguém vai tirar isso de mim, porque eu posso fazer isso. E se você quiser, você também pode. Não só eu, como qualquer pessoa pode. Então nós não podemos se deixar abater por palavras que às vezes pode deixar você meio triste ou pode tirar você do foco. É tipo assim, volta pro foco,
ergue a cabeça e segue em frente. Você tem esse direito, entendeu? Antigamente não era assim? As mulheres não andavam assim? Elas eram as escravas, mas hoje em dia não, a história já mudou, a história já passou. Hoje nós temos uma outra visão. Hoje nós temos mulheres negras bonitas, homens negros bonitos e ocupando posição de destaque. Mas por que aconteceu isso aí? Por quê? Porque quando reconhece o outro, quando passa a reconhecer o negro como uma pessoa que tem as suas capacidades e é dado para ele esse valor, a história começa a mudar. E foi isso que está acontecendo com o nosso Brasil. A nossa história está mudando. E graças a Deus, em primeiro lugar, né? E graças aos líderes, principalmente a Tereza, que foi uma mulher que teve isso aí. Hoje você vê uma mulher negra que tem que ter uma estátua e que foi a primeira escritora brasileira. Entendeu? Negra. E tipo assim, rica, não. Uma mulher que trabalhava na rua, catava reciclável, fez história, diferenciou o nosso mundo. Então isso é o quê? Maravilhoso. Entendeu? Isso é tranquilo. Obrigada. O que falar do preto, do branco, do amarelo, do indígena? Nós somos todos iguais, independente de cor. Sou filha de uma mulher que tinha um preconceito zero. Minha mãe, Dona Maria Evangelista, nos criou em uma comunidade muito carente. Sempre convivemos com pessoas de todos os tipos, sem discriminação alguma, porque a minha mãe sempre nos ensinou a conviver com todas as pessoas. Isso pra gente foi uma lição de vida. Isso nos ensinou muitas coisas. A minha mãe nos ensinou a conviver com qualquer pessoa. Eu acho que isso foi uma lição de vida para mim e para os meus irmãos. Conviver com todo tipo de pessoas. Foi uma lição de vida que a minha mãe deixou isso pra gente como um legado. Isso hoje, nós entramos e saímos em qualquer lugar. Pra gente, foi um legado que ela deixou. Eu sou mais evangelista, adoro os meus cabelos cacheados, adoro a minha melanina, adoro ser feliz, adoro ter amizades com pessoas diversificadas e adoro a natureza, adoro ter amigos de verdades e amigos do bem. E eu acho que nessa vida, o melhor que a gente leva dessa vida é ser feliz com pessoas que gostam de ser feliz como a gente. Não interessa a cor, não interessa a raça. O que interessa é a gente amar as pessoas de verdade, amar a natureza, gostar de viver, gostar de sorrir, gostar de estar com pessoas de verdade, pessoas que passam alguma coisa de bom pra gente. O resto não interessa. O resto é resto. Um beijo e espero que a minha mensagem traga alguma coisa de bom para vocês. Beijos. Eu, Vera Delfina, saúdo você, mulher negra, nesse mês de julho. Porque nascer mulher e negra é sinal de resistência. Salve o mês de julho, mês que eu nasci. Salve a quilombola, guerreira, rainha, Teresa de Benguela. Salve a resistência negra. Salve toda mulher negra de todo canto do mundo. Salve o futuro. Salve a menina negra. Muito obrigada. É isso aí, gente. Olha, essa é a contribuição que nós recebemos, né, de algumas queridas aqui dentro da cidade de Barueri.
e que eu espero que vocês possam, a partir do posicionamento delas, né, da mensagem que elas nos trouxeram, estar aí fazendo uma reflexão. São mulheres à frente do seu tempo, atuando, né, dentro da história de Barueri, dando a sua contribuição, quer no seu trabalho, na saúde, quer na educação, quer cuidando dos seus filhos. São pessoas assim, extremamente de muita importância para o nosso cotidiano. Gente que vem somar com essa nova safra de homens e mulheres negros, os nossos jovens e os nossos adolescentes, que precisam muito, né, do nosso empenho e da nossa contribuição histórica, que a gente traga lá aquela coisa chamada ancestralidade, que aquilo que nós aprendemos, que nós possamos passar para eles, porque eles têm muita vontade e muita garra. Rose, como você enxerga a celebração do mês do Julho das Pretas? Nossa, como uma oportunidade única das mulheres pretas, né, que estão aqui convivendo nessa mesma época, e eu tenho um prazer imenso de ser sua contemporânea, Adélia. Eu fico feliz. Porque a gente está tendo o privilégio de ver um ajuntamento de mulheres pretas, como a gente ouviu falar agora que a gente está pretendendo levar 1 milhão de mulheres pretas para Brasília. Sim. Imagina essa cena, né? Imagina dessas mulheres caminhando, chegando em Brasília. É muito potente e a gente precisa celebrar a vida da mulher preta. E a celebração da vida da mulher preta não pode estar relegada, obviamente, ao Julho das Pretas, mas é um momento em que a gente vai poder falar mais abertamente sobre... De você se dar importância. Isso, dessa necessidade de falar. Por quê? Eu demorei muito para me reconhecer como mulher preta. A gente, quem foi menina preta no Brasil na década de 60, 70, né? 80? Presente. Então, sabe o quanto foi difícil isso? Muito difícil, né? A gente sofria racismo sem poder falar que era racismo. Não tinha nem nome o que a gente sofria. Mas a gente sabia que era algo sempre relacionado à cor da nossa pele, ao formato do nosso cabelo. E hoje, poder falar disso abertamente, poder garantir para os nossos filhos, sobrinhos, essa juventude preta que chegou, né, agora, e poder falar, olha, você é bonito, sim. O teu cabelo é lindo, né, o teu lábio é bonito, a tua cor é linda, e as pessoas poderem se ver também representadas. Exatamente. Porque quando a gente fala de representatividade, a gente não está falando só da política, obviamente, né? Sou pré-candidata, mas a gente está falando de ver o preto em destaque. Né? Dele estar ali na TV, de você ver ele na bancada do Jornal Nacional, de você ver na novela, de ser o camarada que te atende no banco, de ser um juiz, de ser um médico. Esses dias eu fui no posto de saúde, fui atendido por um médico negro aqui em Barueri. Você ficou muito feliz. Que gostoso, né? Eu tenho essas coisas. Não é gostoso? Eu fico muito feliz. Só quem sabe o quanto isso é importante. Quando às vezes as pessoas às vezes falam assim, não, mas não tem preconceito. Eu acredito que tem. Eu fui criada também, como bem colocou a Maísa, num ambiente extremamente diverso. Barueri sempre foi muito diverso. Né? Até eu percebo, como eu vejo assim, o movimento negro em Carapicuíba, como eu vejo em Itapevi, muito forte, muito resistente, muito aglomerado. Né? E eu sinto essa falta em Barueri. Por um outro lado, eu observo essa diversidade na qual nós fomos inseridas, e eu encontrei muita gente de um coração enorme, gente boa, aquela coisa toda. Isso é muito legal. Mas quando você olha, eu falo assim, gente, só para não ter um paradoxo, quando você olha a comunidade nipônica, o quanto eles unidos eles são, o quanto eles crescem juntos, você vê o quanto importante é estar junto com os seus iguais. Exatamente. E fortalecendo a nossa cultura, a nossa comida, o jeito que a gente se veste. É tudo diferente, né? É tudo diferente. E que bom que é diferente, não é ruim ser diferente. Não é ruim ser diferente. É agregador. Então, quando você encontra com seus iguais, quando você está junto com ele, quando vocês crescem juntos, né? Eu digo não só de crescer, de passar de uma idade para outra, mas crescer no pensamento, né? Crescer na estrutura, crescer na composição histórica de uma sociedade, o quanto isso faz diferença de forma individual. Total. Né? Porque eu venho de uma geração que eu sempre digo para as pessoas, né? A história da neguinha da Barra Funda, que eu não vou falar porque falta educação, né? De ser feia, o cabelo... Beiçuda. Nariguda. Né? Porque tudo nosso é muito, né? Tudo nosso é a gente muito. chega chegando. E o que é pior, né, Rose? Não sei se você passou por isso. A brava, porque a gente tem esse estereótipo de sermos bravas. Mas raivosa. É a nossa defesa. É a nossa defesa. Então, foi a única coisa que a gente aprendeu. Quando dizem que a gente é brava, então a gente é brava mesmo. A gente é
raivosa mesmo. Por quê? Né? Porque é como você se defende. Porque quando o outro já estampa que você não tem o estereótipo adequado para se conviver. Mas hoje não. Hoje você pode se colocar. Eu acho isso muito legal. É muito importante, porque assim, as pessoas precisam fazer um paralelo sobre o que é ser uma mulher mãe preta, de uma mulher que é uma mulher mãe branca, por exemplo. Né? Eu tenho um filho, que você acabou de citar ele, inclusive, lindo, é um menino que está com 17 anos de idade, e, Adélia, toda vez que ele sai, eu não consigo ficar tranquila em casa enquanto ele não chega. Mundo agressivo. Porque a gente sabe que a violência institucional em cima do homem preto, ela é latente no nosso país. Sim. A gente sabe que, infelizmente, a polícia, por exemplo, é racista. Eu morro de medo do meu filho sofrer uma abordagem policial violenta, porque eu acho que ele não está preparado, né? Ele nunca sofreu até agora, mas sabe, eu fico preparando ele para esse momento que pode chegar. Eu explico para ele como ele deve agir, né? O que ele deve falar, como ele deve se posicionar, porque a gente morre de medo, porque todos os dias a gente vê um caso de violência ou então de uma acusação infundada contra um menino preto que acaba indo parar às vezes até atrás das grades injustamente. Então, ser mulher preta, ter filhos pretos traz para nós uma responsabilidade muito maior diante da nossa sociedade, para garantir para esses meninos e meninas, né, o mínimo de proteção social, dignidade social, respeito dentro da nossa sociedade. A gente precisa ter esse empenho, sabe, na educação deles, que é uma educação voltada para o antirracismo, que é uma educação voltada para que eles se reconheçam na sociedade enquanto pessoas pretas e como é que eles devem se comportar enquanto pessoas pretas. Muito bom, porque às vezes as pessoas não conseguem entender, Rose, que eu volto, sempre bato nessa tecla, porque não é uma fala de pessoas negras, são estatísticas, são estudos. Tem número. Né? Então, assim como as nossas meninas, né, elas estão vulneráveis, né, para ir nesse mundo de meu Deus, né, sendo agredidas, assim como... olham para a gente como se a gente fosse menos mulheres que as outras, né? E achando que a gente está exposta aos devaneios e aos delírios que lhes acometem e não nos respeitam enquanto mulher, porque é isso mesmo, né? Não nos respeitam como mulher. O homem negro, por sua vez, também é marginalizado. Pois bem, aí, voltando ainda aí o Júlio das Pretas, como que a gente conversa? A gente está aqui nessa pauta falando pela TV Barueri.live com Rose Soares, co-deputada, falando do Júlio das Pretas. Rose Soares, pré-candidata, como que a gente inclui essas mulheres negras dentro de Barueri, falar para elas, como é que a gente agrega meninas e mulheres, que a gente precisa falar também para essas meninas, né? Porque quando a gente fala para mulheres, a gente precisa ser maior de idade. Mas as meninas, nossas meninas pretas, nossas meninas negras, como é que a gente traz essa população para reflexão? Bom, como eu falei para você, acredito muito na questão da educação, né, Adélia? Primeiro que a gente precisa instituir, de fato, o estabelecimento da Lei 10.639 nas escolas. A cultura negra, né, precisa estar sendo dita e aprendida já na escola. O respeito ao outro, né, e as pessoas negras dentro da escola vai aumentar muito a segurança das nossas meninas e meninos pretos, né, para um enfrentamento ao racismo, mas garante também a proteção, né? Porque aí, então, a educação antirracista ela precisa estar presente. Enquanto a gente ainda não conseguir efetivar a aplicação dessa lei nas escolas, a gente vai ver muitos casos de racismos, principalmente dentro do ambiente escolar, que é muito cruel com as nossas crianças. Depois disso, a gente vai ter que ter atividades que promovam a nossa cultura local. Né? Aqui em Barueri, por exemplo, a gente tem a Batalha da Aldeia, que acontecem aqui, onde vários meninos e meninas... Ali perto da Câmara. Isso. E eles se reúnem lá na segunda-feira. A Batalha da Aldeia é um dos maiores eventos do país, se não a maior batalha de rima do país. E a gente precisa fomentar isso, a gente precisa dizer para as pessoas que existe e o quanto a gente se orgulha desses meninos estarem se reunindo para fazer cultura popular, periférica, e dizer para eles que eles têm garantido esse espaço, né? Outra coisa, a gente precisa reunir essas mulheres em qualquer espaço, seja na igreja, né, seja nas casas, seja numa pracinha, seja numa biblioteca, reunir as mulheres para conversar entre si, para as mulheres criarem uma rede de apoio. Né? Como nós temos o coletivo Juntas por Barueri, e a gente faz questão de reunir mulheres para falar sobre diversos assuntos, a gente precisa ter mais espaços onde elas se sintam seguras. A gente fala que é um espaço seguro para falar e para ser ouvida. Né? Então, a gente garante
garante, através dessas ações, e outra coisa, a presença de mulheres em espaços como esse que a gente está aqui hoje. Exatamente. Né? Também porque termos mulheres que fazem a apresentação de programas como você faz, que estão à frente da educação, que estão à frente da cultura, né? Em Barueri nós temos. Então, assim, é muito importante o referencial para as meninas e meninos pretos se verem representados nessas figuras e dizerem, olha, eu quero ser igual a Adélia, eu quero apresentar um programa, né? E, gente, com certeza você inspira muitas meninas e meninos. Obrigada. E, obviamente, eu também, através da minha atuação política e outras mulheres negras que estão no nosso entorno, porque a gente teve a capacidade, a coragem de colocar essa cara preta e falar, olha, a gente está aqui, a gente quer fazer uma política diferenciada, uma política voltada, né, para essa população, para as pessoas que estão menos favorecidas nas nossas periferias, e a gente está conseguindo fazer isso. Muito linda. Essa é a minha querida Rose, uma mulher extremamente preta como eu. Rose, é um ping-pong, porque a gente está caminhando aí para os finalmente. Eu vou te perguntar eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com uma palavra, única e exclusivamente. Gratidão para você é? Gratidão é essencial para a gente viver. Preconceito é? Ai, a pior coisa que o ser humano criou. Espaços para pessoas negras é? Espaços para as pessoas negras. Espaços para as pessoas negras é isso aqui. Lugar de voz. É um lugar de voz, é o lugar onde as pessoas possam manifestar quem elas são. Mulher negra é? O futuro. Ei! Para encerrar, na sua experiência, fazer parte da vida política de Barueri como mulher negra, né? Uhum. Nós tivemos aí a representação como mulher negra de Maria Evangelista. Sim. Uma pessoa que a gente teve a oportunidade de ter a participação da Maísa, uma pessoa porque eu sempre tive profundo respeito e carinho, além de extremamente periférico, uma mulher que vem de um bairro extremamente pobre. E assim, extremamente precário, e que fez barulho e fez história na nossa cidade e deixou o nome dela gravado na história, né? Fazer parte dessa política em Barueri, como é para você? Para mim é um privilégio poder estar representando tantas mulheres negras e poder estar pisando num chão que já foi pavimentado pela Maria Evangelista e por outras mulheres que também não relegavam, não ignoravam a importância da mulher preta. Acho que é importante isso, porque o racismo, Adélia, é uma coisa do branco. A gente precisa entender isso, e que a importância das pessoas não racistas, as pessoas não pretas, que são antirracistas, são muito caras para nós. São muito caras. Então, a gente precisa valorizar essas vozes dessas pessoas que estão combatendo o racismo. Essas que nos abraçam, exatamente, né? Que falam, estou junto com você. Exatamente. Que é além de pele, é uma coisa mais humana. Exatamente. Então, eu me vejo hoje como uma figura necessária nesse espaço e como uma figura que entendeu a necessidade da existência de mulheres como eu nesse espaço. Obrigada. tvbarueri.live, perfil e panorama Eleições 2024. Nós recebemos nesta noite Rose Soares, codeputada estadual, que está aí pré-candidata pelo PSOL em Barueri. Eu fico mais uma vez agradecida pela participação de vocês, por vocês estarem conosco. Aproveita, curte e compartilha. Leva essa reflexão para os seus grupos, para a sua família. Conversa aí com o seu entorno, que é muito importante. Eu quero agradecer à TV Barueri mais uma vez pela oportunidade e pela democracia do exercício da informação e da gente poder fazer o nosso trabalho. Obrigada a Jonatas Randall, que está aí no Instagram. Jonatas, está escrito Randall Barueri Oficial no Instagram. tvbarueri.live no Instagram, Facebook e YouTube. Eu estou lá, Maria Adélia Santos, tanto no Facebook quanto também no Instagram. Eu volto a dizer para vocês, em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer raça, Deus é bom. Valeu demais e eu volto. Tchau, tchau.